Primeira coisa que eu quero trazer, gente, é que é muito importante os dois primeiros vídeos que eu fiz, que é sobre o autoconhecimento e sobre a comunicação. Esses dois primeiros vídeos, se você conseguir compreender e se você colocar em prática na sua vida, já vai melhorar bastante o relacionamento que você tem com as outras pessoas, porque isso fala muito sobre a forma como você se relaciona consigo mesmo, tá? E eu fiz algumas marcaçõezinhas, então de vez em quando eu vou estar olhando aqui pro lado, mas vocês não estranhem, porque eu preciso marcar para não me perder no assunto, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, gente, respeito aqui não é só sobre xingar, não trair, não faltar com a educação com o outro. Isso é o mínimo, né, gente, num relacionamento. Aqui, a base do respeito, ela começa muito como a gente enxerga o outro, sabe? Como você enxerga o outro como um indivíduo, como um ser humano, assim como você. Por isso que eu falo que o respeito, todos os pilares, eles vão sempre voltar para o primeiro, porque a forma como a gente lida com a gente mesmo, ela interfere na forma como a gente trata as outras pessoas. Então, para começar o assunto aqui, eu quero dizer para você que se você se respeita, respeita o seu tempo, se você entende quando você tá cansado, você precisa descansar. Se você entende no momento que eu tô com muito sono, eu preciso dormir. Se você entende que tem aquele momento que você precisa da sua solitude, você precisa estar sozinho, tendo um tempo com você, fazendo as coisas que você gosta, você vai entender quando o outro precisa disso também. Se você tem uma boa comunicação com você mesmo, você não é tão rígido com você, tão duro com você, você consegue se acolher, você consegue dar carinho para si mesmo, você consegue fazer as suas vontades de vez em quando, automaticamente você vai entender quando o outro precisa de descanso, quando o outro precisa ficar sozinho. Você vai entender quando a outra pessoa precisa dormir. Se você consegue também perceber que é gostoso quando você se faz pequenos agrados, sabe? Ah, aquele sorvetinho, aquele chocolatinho, você também vai fazer isso com a outra pessoa, tá? É real isso, gente. Pode perceber. Pessoas rígidas consigo mesmo são rígidas com outras pessoas. Elas exigem tanto dos outros quanto elas exigem de si mesma, tá? E quando a gente sabe que a gente pode se ferir, né? Quando a gente não confia na gente mesmo, quando a gente não respeita os nossos limites, a gente não respeita o nosso tempo, eu preciso descansar, eu não descanso, eu preciso dormir, eu não durmo, eu preciso comer um chocolatinho, mas eu não vou comer, sabe? Assim, quando existe essa rigidez, a gente passa essa rigidez para os nossos relacionamentos, tá? Então eu quero trazer isso, porque eu acho que isso é um pilar muito importante. Então, a gente precisa entender que o outro, ele não é uma extensão da gente, sabe? Eu sei que tem aquilo de, quando estamos juntos, né, a gente se torna um só, uma só carne, e isso realmente acontece porque a nossa energia ali, ela acaba se fundindo com a energia do outro, mas é muito importante a gente entender que a outra pessoa é um ser humano individual de mim, né? Ele não é eu, ele não pensa igual você, ele não sente como você, e ele não tem que corresponder às suas expectativas, tá? É preciso muito compreender isso que eu tô falando, porque é necessário, extremamente necessário a gente entender que a outra pessoa, ela tem uma outra história, ela caminhou uma outra estrada. A outra pessoa, ela tem uma outra criação, uma outra cultura, uma outra tradição. Ela vivenciou alegrias e dores completamente diferentes de você. Então ela não vai perceber a vida como você percebe. Ela não vai ter a mesma opinião que você referente a um assunto. Quando você consegue entender isso, você já vai se colocar no lugar do outro. Você vai compreender que às vezes aquela forma que a pessoa tem ali de perceber a vida, de fazer as coisas, não tem a ver como você faz, porque a sua percepção de vida ela é completamente diferente da outra pessoa, né? E aqui a gente está falando sobre não invalidar o que o outro está sentindo. Por mais que de repente para você aquilo não faça sentido, por mais que você não concorde com aquilo que a pessoa está te falando, ou com a forma que a pessoa tem de agir referente a uma situação, é importante que a gente não fique impondo a verdade da gente, sabe? Aqui o respeito ele fala sobre você compreender o outro, tá? Você compreender, você não invadir, não ficar pressionando, não ficar manipulando a pessoa para a pessoa fazer aquilo que você quer, fazer as coisas da forma como você acha que tem que fazer, sabe? E tirar essa coisa da cabeça de que a pessoa tem que adivinhar aquilo que você
que você gosta, aquilo que você quer, tem que adivinhar o que eu tô sentindo. As mulheres têm muito isso, né? A gente quer que os homens adivinhem. Por mais, gente, que eu confesso pra vocês que às vezes no relacionamento, no meu relacionamento mesmo, depois de muitos anos juntos, convivendo ali, às vezes acontece de eu ter vontade de comer alguma coisa, meu marido traz. Ou dele ter vontade de comer alguma coisa e eu cozinhar aquilo ali. Já teve vezes também de eu querer comprar um tipo de roupa pra mim, eu não falar pra ele e ele me dá de presente, tá? Mas não é sempre que acontece isso. E se isso não acontece no seu relacionamento, você também não tem que achar que seu relacionamento tem alguma coisa de errado. Porque você tem que entender que nós, seres humanos, não temos a telepatia bem desenvolvida, né? E nem desenvolvida no nosso ser. Então, a outra pessoa, ela não vai adivinhar se você não disser. Olha, eu tô com vontade de comer tal coisa. Olha, eu tava querendo isso. Olha, eu não gosto disso que você faz. Muitas vezes a gente tem que sentar pra conversar e expor o que a gente tá sentindo. E eu não tô falando aqui pra você gritar, pra você discutir, pra você ser estúpida com a pessoa, né? Mais uma vez, não pressionar, não querer ficar manipulando, fazendo joguinhos de manipulação, sabe? Pra querer controlar o outro. Eu tô falando pra você sentar e conversar com a pessoa, falar, olha, você fez isso, isso, isso. Eu não me senti bem, eu me sinto assim, assim, assim quando você tem tal atitude, sabe? Você conversar. Aqui eu tô falando sobre o quê? Sobre a comunicação. Você se entender para entender o outro, né? Quando você força algo no tempo errado, quando você insiste em ser entendido, sabe? Você quer que a pessoa entende você. Se você teve uma conversa, você expôs o seu sentimento e os ânimos ali estão exaltados, gente, muitas vezes nessa hora é legal a gente dar um tempo, sabe? Deixar quieto, respirar, para depois voltar a conversar, sabe? É honrar a outra pessoa. Respeito também é honra. É você admirar o outro, você, quem ele é, quem ele está, tudo que ele conquistou, ver realmente o que a pessoa faz por você, olhar para o outro, reconhecer a jornada do outro, o tempo dele, reconhecer que ele tem as feridas dele, que ele tem os limites dele, e não querer fazer com que a pessoa se encaixe no seu mundo, sabe? Quando a gente não fica tentando se encaixar no mundo dos outros, quando a gente não fica se moldando para caber no mundo dos outros, sabe? Se contorcendo para caber no mundo dos outros, a gente também vai entender que as outras pessoas, elas não são feitas de massinha de moldar, sabe? Massinha de modelagem. A gente não fica tentando fazer o outro caber no nosso mundo, né? A gente respeita quem o outro é. E falo, gente, que nunca tome uma decisão quando você estiver triste, nunca tome uma decisão quando você estiver com raiva. Nesses momentos, a gente não toma as melhores decisões, sabe? De verdade. E eu acho muito importante a gente compreender isso, tá? Se a gente consegue compreender isso, já vai fazer uma diferença muito, muito, muito grande no nosso relacionamento. Então, se você chegou até aqui, se você assistiu os outros dois vídeos que eu coloquei, que é sobre o autoconhecimento, você sabe quem você é, você entende e respeita os seus limites. Você compreende que você é uma pessoa individual aos outros, você não tenta se caber no mundo dos outros, se diminuir para caber no mundo dos outros. Você tem uma boa comunicação com você mesmo. Você se compreende, se acolhe, se entende e se respeita. Você já vai entrar num relacionamento de uma forma diferente. E se você já estiver num relacionamento, você também vai começar a agir diferente, tá? E você vai entender os sinais, muitas vezes, de que um relacionamento findou, né? Se você passa pelos primeiros crivos, sabe? De um relacionamento saudável, você já vai ter um filtro. Você vai ter o filtro do que você dá, do que você recebe e do que você sabe que você merece. E você vai entender que quando não existe isso em um relacionamento, e seja qualquer tipo de relacionamento, não tem o que fazer. Muitas vezes a gente tem mesmo que se distanciar de algumas pessoas. Por mais que de repente a gente goste dessas pessoas, por mais que a gente queira bem, muitas vezes a gente acaba tendo que se distanciar, né? Porque quem não se respeita não sustenta respeito em nenhum relacionamento. Porque aceita menos do que merece, ultrapassa limites que não deveria, né?
Então, respeito não é sobre o outro te dar, é sobre o que você permite, o que você oferece, o que você sustenta, né? E sem respeito, nenhum relacionamento se mantém de pé. Então, é sobre isso. Você me fala que isso fez sentido para você. Mais uma vez, estou falando só no final do vídeo, mas se você gostou, curte, compartilha, comenta e fica comigo para receber o próximo pilar de um relacionamento saudável.